de volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do vereador Gustavo Rastelli. Gustavo, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, né? A gente que agradece o convite aí mais uma vez aí para estar presente e estar falando do nosso trabalho aí em prol da população de Batatais. Estamos à disposição. Bom, falar um pouquinho, né, da reativação do Conselho Municipal do Esporte, né, que você está auxiliando nesse processo, Rastelli. A ideia do Conselho, né, ela partiu esse ano agora de 2020, vai ser o 4º ano que a gente está participando dos regionais. A gente vai em conjunto aí com a equipe da PAI e a gente tem muito contato ali com integrantes de várias áreas e dizem aí que o esporte na cidade precisa ser olhado de uma maneira diferente. Então a gente vem trabalhando na reativação do Conselho da Pessoa com Deficiência, onde a gente deu posse, né, em abril do ano passado. A gente trabalhou na reativação do COMAD, né, o Conselho Municipal Antidrogas, onde a gente deu posse em outubro. E assim que a gente conseguiu ter esses 2 conselhos reativados, eu falei que estava na hora, né? Pensei e convidei a Secretaria de Esporte, na pessoa do diretor, né? Do Marcelo Bolão, também dos vereadores aí, Marcelo Arruda e o Dr. Maurício também está com a gente nesse projeto, para a gente começar a trabalhar. Fizemos a primeira reunião já no começo do ano. A gente tentou convidar o máximo de pessoas de vários segmentos. A gente teve aí na primeira reunião em torno aí de umas 15 pessoas, foi uma reunião muito produtiva. Eu fiz questão também nessa primeira reunião de convidar a Anabela assistente social aqui do município, para poder passar, porque a maioria desses 15 que estavam lá representando os segmentos do esporte, nunca tinha participado de um conselho municipal, né? E querendo ou não, um conselho ele é muito importante, para poder fiscalizar secretarias, poder estar ali também fazendo ações, trabalhando, arrecadando também dinheiro para o fundo, porque o próprio Conselho do Esporte ele tem o fundo criado, mas é difícil, não é fácil, é trabalhado, né? Então ela teve explicando, mostrando como que é ali um dia a dia de um conselho ativo, de um conselho forte, e estamos caminhando. A gente já começou a mexer na legislação, a legislação ela é antiga, é uma lei de 2008, apresentei na outra reunião, algumas pessoas já também deram sugestões de alterações a ser feitas, eu já fiz algumas alterações, mudando, né, que agora a lei de 2008, agora a gente tem a lei 13.019, né, que veio para regulamentar parcerias, né, termos de colaboração com associações, então a gente está tendo que colocar isso na legislação nova, e se Deus quiser aí, a gente aí está muito animado para nesse primeiro semestre a gente conseguir dar posse nesse conselho, para poder começar a caminhar e eles serem fortes, independente de quem esteja na Câmara Municipal, de quem esteja no Poder Executivo, para que eles possam propor ações, fiscalizar e desenvolver aí, como eu disse, para o esporte ser como um todo, em todas as áreas, né? Não ser só uma área específica. Perfeito. E é interessante isso, né? Essa possibilidade desse diálogo aí com a comunidade que tem na sua rotina prática esportiva e o que o Conselho pode somar e ajudar, né, até no trâmite do próprio fundo mesmo, né, de reverter ou de ter algumas ações esportivas revertidas para o fundo, que até tem uma ação mais rápida no gerenciamento do recurso para alguma ação pontual. Sim, hoje no orçamento de 2020, praticamente 60% do recurso da Secretaria de Esporte fica para pagar funcionários. A gente tem manutenção dos espaços públicos, né? Marinheirão, centro de lazer. Então, o Conselho trabalhando, ele pode tentar trazer dinheiro do fundo estadual, do fundo nacional, pode também tentar reverter junto ao Ministério Público dinheiro de multa. E aí o próprio Conselho pode destinar esse dinheiro. Vamos pegar e vamos fazer projetos para as associações aqui, né? Hoje a gente tem judô, ciclismo, o pessoal está se movimentando no handball, no basquete para fazer associação, então vamos destinar a projetos. Vamos pegar esse dinheiro que a gente reverteu, vamos reformar um espaço. Hoje a gente tem o Marinheirão, a gente tem o ginásio lá na antiga FEBEM, que hoje não acontece evento porque precisa de uma reforma. Então vamos reformar lá para a gente ter 2 espaços para poder estar trabalhando. Então o próprio conselho, né, ele vai ser ativo e ter também o dinheiro que ele conseguir arrecadar, ele também vai poder estar destinando, né, não vai
precisar do poder público para falar, ó, esse dinheiro vai ser gasto aqui ou ali. O próprio conselho, em votação, numa democracia ali, todo mundo, a maioria decidindo para estar destinando esse dinheiro aí em prol do esporte. Implementação da carteirinha da pessoa com deficiência, Rastelli. Qual a finalidade, né? Vamos falar um pouquinho dessa ferramenta aí que é a carteirinha. Sim. Então, desde o que a gente vem trabalhando aí, dos maiores pedidos aí é essa carteirinha. O porquê? Hoje, algumas deficiências são visíveis, né? Vamos dizer assim, usando prótese de calça jeans não é visível. Eu não tenho problema. Estou numa fila de banco, parei em alguma vaga, alguma pessoa me questionar, não tenho problema de levantar a calça e mostrar a perna, mostrar a prótese. Algumas pessoas já têm um pouquinho, né, de vergonha. A gente tem aquelas deficiências que não são visíveis, né? E também a gente tem algumas mães de crianças autistas também que solicitaram. Então a gente começou a trabalhar, o próprio presidente, ele baixou recentemente um decreto para a carteirinha, mas deixou para os municípios fazer a regulamentação. Então a gente está pesquisando, a gente foi aí em algumas cidades, Araraquara tem um modelo muito prático dessa carteirinha. Então o intuito dessa carteirinha é uma identificação, uma simples identificação. Nela vai ter o nome da pessoa, vai ter o CID. Então a gente se reuniu junto. A ideia nossa de princípio ela seja feita no CAD único, né? Que hoje no CAD único já é feita a carteirinha do idoso, a pessoa já procura o CAD único para o IPC, para os programas de transferência de renda. Então a gente conversou com a Raquel, que é a gestora do CAD único, né? A gente conversou também com o Gustavo Marques, que uma problemática que a gente pode vir a ter depois que a gente iniciar é a questão do laudo médico. Então, esse laudo médico a gente está estudando como ele vai ser, se ele vai ser igual o do Detran para carta especial. Então, a gente está elaborando. O Gustavo Marques, né, que hoje é o gerente das unidades aí de saúde do município, ele está pesquisando aí junto à Organização Mundial de Saúde quais são os CIDs que se enquadram dentro da pessoa com deficiência. Então a gente está tentando com calma, né, para fazer uma coisa que fique e dure, né? Então o intuito mesmo dessa carteirinha aí, a pedidos de mães, de pessoas que não querem ficar carregando o laudo médico, né, na carteira, né, um laudo médico, uma coisa bem mais complexa. Uma carteirinha de identificação fica muito mais simples, tanto para poder usar seus direitos, as filas preferenciais, as meias entradas, né? E tanto também com uma identificação também, como eu falei, nela já vai vir o CID também médico, então não precisa estar portando o laudo médico. Perfeito. E facilita, né, essa rotina, esse dia a dia da pessoa com deficiência, e a gente percebe muito isso, né, o quanto muitas vezes tem essa questão, né, além da própria questão da deficiência que interfere na rotina da pessoa, dessa rotina mesmo de até identificar, de ter o seu direito garantido. Sim. E como você disse, né, Dami, tipo, a carteirinha ela não vai fazer numa fila, numa vaga. Hoje a gente tem o cartão de identificação de trânsito também, mas como a gente você citou e a gente estava falando, aquela pessoa que chegou numa fila de mercado com uma criança autista, hoje não é identificado, né? Tipo, se não é visível a doença. Aí talvez a mãe ela tem que parar para cuidar daquela crise que a criança teve. Aí talvez uma pessoa que está atrás já acha que a criança está fazendo birra, a moça do caixa. Então ali ela cuida da criança, coloca a carteirinha aqui, a pessoa já olha a carteirinha, ela não precisa da explicação do que está acontecendo, ela vai cuidar da criança dela, tanto numa fila de banco, de mercado, para poder também uma festa do leite. Hoje a gente, no ano passado, algumas pessoas chegaram e falaram, eu não consigo pagar meia, pagar meia não, né? Porque hoje, festas municipais, a pessoa com deficiência ela tem direito à entrada gratuita, né?
Então algumas pessoas falaram, a minha deficiência ela não é visível, eu não estava com o laudo médico, não consegui me adentrar dentro do recinto gratuitamente, não consegui fazer valer a lei, né? Então a questão da carteirinha, ela vai abranger várias áreas, né? Tanto numa identificação de uma pessoa que não tem uma doença visível, as entradas gratuitas nos espaços públicos, né? Falando, né, a gente falava da questão aí da carteirinha, né, da pessoa com deficiência, a gente tem uma ação interessante, né, da inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, bem como do jovem em situação de vulnerabilidade. Sim, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí, a gente tem uma comissão de estudo e a gente agregou pessoas junto a essa comissão, né? Hoje a gente tem que participar com a gente tem o CIE, na pessoa da Juliana, a gente tem a DEPAB, na pessoa da Aline, a gente tem o vereador Marcelo Arruda, que vem junto com a gente também nesse trabalho, assistência social, os diretores, né, tanto da Proteção Básica, que é o Rogério Tercal, quanto a Ana Carolina também vem trabalhando com a gente, desenvolvendo esse trabalho, a Sônia, pela BADEF, pela entidade, né? A Francine Assad, pelo Centro Áureo da PAI, que também faz um lindo trabalho aí com as pessoas com deficiência. E o intuito nosso, a gente fez no ano passado o primeiro fórum de inclusão, que a ideia nossa era trazer os empresários para mostrar a realidade, né? Das pessoas que já foram incluídas ao mercado de trabalho, e a partir disso a gente viu pelo Jovem Aprendiz uma válvula de escape para a gente poder tá incluindo essa pessoa com deficiência e também o jovem em situação de risco, né? Aquele jovem que está naquela linha entre o primeiro emprego e a marginalidade, né? Que está precisando daquela primeira oportunidade, que também às vezes acaba sendo muito difícil essa oportunidade. Então a gente começou a trabalhar na questão da lei do jovem aprendiz. O porquê da lei do jovem aprendiz? Hoje a pessoa com deficiência, ela pode trabalhar pelo jovem aprendiz e ela não perde o BPC dela. Então ela consegue trabalhar por 2 anos iniciais, né? Depois desses 2 anos iniciais, aí ela tem que fazer a escolha, né? Ou renovar o jovem aprendiz ou continuar com o BPC. Mas aí ela já vai ter 2 anos de experiência para saber se ela se adaptou ao emprego, se ela está gostando da empresa aonde ela está. E o bom também dessa questão do jovem aprendiz para a pessoa com deficiência é que não tem limite de idade. Então a pessoa, o jovem aprendiz normal é de 14 a 24 anos incompletos, né? Então a pessoa com deficiência, ela não tem esse limite de idade. Então ela pode ingressar nesse jovem aprendiz, ela pode ter aquela primeira experiência que ela precisa para estar dando esse início aí, a inclusão, né, ao mercado de trabalho, essa experiência em carteira também, ela continua com o benefício. E também, posteriormente, ela pode ser efetivada na empresa. Mas a partir do ponto que ela foi efetivada, ela precisa abrir mão do benefício, né? Mas ela também, aí ela vai estar com carteira assinada, tudo, com 2 anos de experiência na empresa, não tem também o porquê manter o benefício. E a questão do jovem de risco, de situação de vulnerabilidade, a gente tem as vagas sociais, que as empresas, elas precisam contratar para essa vaga social. Então a gente aí, junto com a ciência social, está se fazendo um mapeamento, um rastreamento aí dentro aí hoje aí da realidade, né, do município. A gente tem os jovens na Fundação Casa, as famílias, né, com os jovens que são acompanhados pelo CREAS, pelo CRAS. Então a gente está fazendo esse trabalho para tentar incluir esse jovem e dar a primeira oportunidade. E contrapartida disso também a gente vem trabalhando em questão do município. Hoje o poder público, né, a administração aí municipal, ela não tem a obrigatoriedade de se contratar pelo jovem aprendiz, né? Mas a gente pegou uma legislação antiga também, se eu não me engano, em 2009, estamos alterando ela, mudando, colocamos dentro dela uns percentuais mínimos, né, de quando se for fazer edital de contratação pelo jovem aprendiz, 20% que seja de pessoa com deficiência, 20% que seja de jovens em situação de risco, para o poder público também, ele dá o exemplo, né, mesmo que ele não seja obrigado a estar contratando, mas assim que ele começar a fazer esse trabalho, a gente já conversou com o prefeito também, ele falou que de início ele consegue estar liberando em torno de 10 vagas para jovem aprendiz, onde a gente também
hora que a gente for fazer essa contratação, o edital, né, trabalhar, porque pela prefeitura tem que ser edital, a gente quer tentar incluir esses jovens, né, que são atendidos aí pelos próprios equipamentos da prefeitura, né, CRAS, CREAS. Perfeito. E é interessante destacar isso, né? Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, a legislação hoje não deixa o jovem trabalhar, né? Jovem não pode trabalhar e aí acaba caindo na marginalidade. Na verdade pode, dentro das regras do jovem aprendiz, né? Tem toda uma legislação que explica, até para a gente não ter abuso nesse trabalho infantil, que é por isso que a legislação foi criada, né? Para que ele tenha o tempo correto do trabalho, o tempo correto da escola e que ganhe experiência depois para o mercado de trabalho. Sim, e uma outra coisa também dentro da lei do jovem aprendiz que a gente está trabalhando aí, algumas empresas, né, em questão de risco, né, por ser jovem, não ter completado ainda seus 18 anos, a maioridade, ele não pode, a empresa ela é obrigada a contratar, só que pela aquela questão de risco, ela não pode ter o jovem dentro ali das suas atividades diárias, né? Só que aí que, em contrapartida disso que a gente viu, em conjunto com o CIE, com a DEPAB, que tem em outras cidades também, essa empresa ela faz a contratação e esse jovem, ao invés de ele fazer a prática dentro da empresa, ele vai para o poder público. Então a gente também conversou com o prefeito também, a gente está recebendo esses jovens para poder fazer a prática, a gente também pode estar não só dentro do poder público, mas dentro das entidades aí do terceiro setor, eles podem também estar indo fazer a prática. Então a empresa, ela paga todos os encargos trabalhistas e esse jovem vai fazer a prática dentro do poder público e das entidades. Então a gente também está vendo isso junto aí com o CIE, a DEPAB. A gente teve uma conversa muito boa também com a Jamile, né? Ela é fiscal do Ministério do Trabalho, né? Antigo, né? Ministério do Trabalho, agora Ministério da Economia. Ela passou muito para a gente e a nossa ideia é agregar junto aos empresários, junto às entidades, poder público, não é exigir que se cumpra a lei e fazer aquela coisa forçada, não. A gente quer que seja dado a primeira oportunidade, né, para esse jovem, para a pessoa com deficiência, mas a gente também quer que o empresário, né, a sociedade como um todo, enxergue que essa pessoa, normalmente, quando ela tem essa oportunidade, ela agarra bem mais forte, se dedica muito mais que as outras pessoas. Aonde a gente fez o fórum, no fórum a gente levou empresários, a gente levou pessoas com deficiência, jovens em situação de risco, para dar o depoimento, o exemplo, né? Crianças, a gente teve uma moça lá, uma jovem, que ela era atendida na Fundação Casa. Ela entrou na empresa, começou a fazer a faculdade, hoje ela foi efetivada, é uma das funcionárias que vem crescendo dentro da empresa. O próprio empregador dela também teve lá dando depoimento, falando, né, da experiência de ter contratado essa jovem em situação de risco e que ela foi dentro da empresa, que ela vem crescendo dentro da empresa. Então o nosso intuito é essa inclusão, e uma inclusão de fato, né, que a pessoa entre e consiga aí fazer parte da empresa, né? Que seja um membro construtivo dentro dessa empresa. Perfeito. O Claudinei, né, tá colocando aí, né, quando uma pessoa tem uma deficiência, porém não é visível, ao pegar filas preferenciais, recebe olhares ruins. Todos ficam analisando. Aí ele pergunta, né, que ações que devem ser feitas, né, a questão da carteirinha é um fator disso que você estava citando, né? Sim. Bom, vamos dizer, já aconteceu isso comigo, né? Hoje, em bancos nem tanto, porque você chega, você pega a ficha e aguarda sentado, né? Mas na própria loteria, às vezes eu tô com pressa, vou usar preferencial, que é direito meu, né? Por ser uma pessoa com deficiência. Já aconteceu de eu chegar na fila, uma senhorinha me olhar e falar assim, ó, eu sou na sua frente, né? Eu deixei ela passar, ela não conformada, ela me perguntar o que eu estava fazendo ali, né? Aí eu fui, mostro a perna, né? No caso, eu não tenho essa questão, né? De falar do acidente, de mostrar a prótese, né? Mas uma pessoa, talvez, que tenha um receio, alguma vergonha, ela pode estar apresentando a carteirinha. A carteirinha ela vai ser feita em forma de lei, né? A gente está estudando, porque a gente não pode simplesmente implementar ela dentro do órgão público. No caso, a gente quer fazer pela assistência social. Então, a gente está organizando para fazer ela em forma de lei, para dar uma legalidade
para essa carteirinha. Então, com essa carteirinha em posse, a pessoa apresenta, então ninguém vai ter o que tá questionando, né? Perfeito. E é interessante esse fato, né, de documentar da maneira correta. Já se faz isso com a questão, né, das placas para o estacionamento, né, preferencial, mas para a rotina aí também ajuda muito. Vamos falar um pouquinho da questão das emendas impositivas, né, que também é um dos trabalhos dos vereadores aí, para 2020, né, da sua destinação. Sim. As emendas impositivas, né, só explicando rapidamente para quem acompanha a gente, dentro do orçamento do município, né, o vereador ele pode destinar uma quantia para alguma ação. Dentro dela, 50% obrigatoriamente tem que ser para a saúde. A minha da saúde eu destinei para compra de medicamentos, então os 50% que deu em torno aí de 70 e poucos mil reais, eu indiquei para compra de remédios. O restante, os outros 50%, a gente mandou um pouco mais da metade, a gente destinou aí para castração, para causa animal, né? Dentro disso, de uma ação que existe, né, no meio ambiente, em torno aí de 38 mil reais. O restante a gente dividiu para a área da assistência social, tanto para a Fundação Lazzarini e para a Badef. Perfeito. A gente percebe, né, esse caminho da castração como uma ferramenta importante a médio prazo, né, do controle de animais abandonados. Muitas vezes a gente vê falas de pessoas querendo, né, deixar o animal nas associações, mas é injusto, né? Você prender um bichinho pela vida toda, né, sem ter cometido nenhum crime, nenhum ato, em função da irresponsabilidade dos donos, né, que não tomaram conta da reprodução dos seus cães. Eu posso dar um exemplo simples da última cachorrinha que eu adotei. É uma cachorrinha de 6 anos, ela praticamente era de rua, viveu quase aí, praticamente esses 6 anos aí, boa parte dele na rua. E se eu não deixar ela ir para a rua, dar uma voltinha, ela fica, ela arranha o portão. Então, como eu peguei ela de rua, ela sempre, todo dia, ela precisa dar sua voltinha, eu saio com ela, passeio, se eu abro o portão 10 vezes, ela sai 15. Então, ela tem essa rotina desse convívio, né? E é como você falou, se a gente pega um cachorro desse e prende dentro de um abrigo, né? Ele vai ficar doente, ele vai adoecer, porque ele não está acostumado. E como você bem disse também, Luciano, ele não fez nada para estar ali preso, né? Então, o foco que a gente tem que trabalhar é na castração, porque, infelizmente, né, as pessoas, às vezes, elas não têm consciência, né, do mal que elas acabam fazendo para esse animal. Elas adotam um animal bonitinho, de repente, o animal começou a morder um chinelo, começou a morder uma mesa, eles pegam e descartam como se fosse uma roupa, né? Então, o que a gente pode estar aí, enquanto poder público, para começar, né, um início, né, de uma ação aí, para a gente começou até, agradeço a parceria que você está com a gente aí. A gente também tem o Rafael Acre, né, o secretário do Meio Ambiente também está com a gente, a Associação Novo Caminho, a Silvia também, através aí do seu contato, direto você também vem agregando ela, buscando aí informações para ajudar aí no nosso trabalho. Inicialmente, essa questão da castração, né? Como a gente já se reuniu também recentemente, essa verba minha dessa emenda impositiva, a gente está destinando ela à microchipagem. Também é uma forma também da gente identificar maus tratos como o abandono. O abandono ele é maus tratos. Então, o próprio animal, a hora que ele sair para ser adotado, ele já sai com esse microchip. Então, chegar no caso da pessoa estar abandonando, com o leitor a gente identifica e pode também punir a pessoa ali pelo aquele maus tratos, né? E com isso a gente diminuir. E a questão da castração também, a ideia inicial da emenda era para castração, mas aí em próprio contato com você, né, Luciano, e junto aí com o Ministério Público, o Dr. Hilton, né, ele propôs, convidou, né, tanto o Luciano, né, nosso secretário da Cultura, e o Rafael Acre, né, nosso secretário do Meio Ambiente,
propôs a gente estar investindo, né, dinheiro de multas em castrações. Então, praticamente o projeto já está elaborado, a gente fez o levantamento aí junto a alguns veterinários para ver valor, que a gente precisa apresentar um valor unitário para ele também desse projeto. A associação está levantando a demanda que a gente tem para a gente iniciar. E se Deus quiser aí, com esse trabalho inicial para castração, esse trabalho da chipagem, a gente também já levantou orçamentos daí para ver o quantitativo, né, que a gente vai poder estar elaborando, já que é um valor fixado, a emenda impositiva que a gente esteve destinando, ele é um valor fixo, então a gente tem que fazer o cálculo certinho para ver quanto que a gente vai estar conseguindo atingir no chip e também estar levando essa proposta para o Ministério Público, né, o promotor Hilton, que é parceiro e já ofereceu e está destinando dinheiro de multas para castração, para a gente poder estar iniciando essas duas ações. Perfeito. Rastelli, José Carlos, Vanessa e o Cláudio, todos com a mesma questão aqui, né? Parabenizando o seu trabalho, a sua interação e a ação, inclusive, além do Legislativo, né? Auxiliando aí nesse trabalho dos conselhos e das comissões. Sim, agradeço a eles e já aproveito também a oportunidade, agradecendo a eles aí pelo comentário, a toda a população, né, que vem aí com a gente, que vem acompanhando o nosso trabalho, né. Como bem disse, é um trabalho além do legislativo, né, mas quando a gente se propôs aí em 2016, né, há 4 anos atrás, que a gente foi colocar o nosso nome à disposição, que a gente, se Deus abençoasse, que a gente ganhasse, que a gente agregasse, né, pudesse se dedicar. Então aí a gente vem se dedicando a abrir mão né, é uma coisa aí que todo mundo sabe, eu abri mão do meu emprego para me dedicar exclusivamente aí ao cargo legislativo. Então a gente vem trabalhando, a gente tenta aí o máximo possível está ouvindo a população, está levando essas demandas ao executivo, está cobrando os executivos, mas não só essa questão de fiscalização, de cobrança ao executivo. Eu acho que lá no cargo que a gente está, a gente pode ser proativo, né? A gente pode colaborar com a nossa cidade. A gente não apenas a questão da fiscalização, das críticas, né? Cobrando que se melhore as políticas públicas, mas a gente mesmo pode estar desenvolvendo essas políticas públicas, né? Boa parte do que a gente disse hoje aqui, que a gente conversou, da carteirinha, da questão do Conselho Municipal do Esporte, da questão do jovem aprendiz, essa questão que a gente está trabalhando em conjunto com você, né, secretário da Cultura, com o Rafael Acre, né, que é o secretário do Meio Ambiente. Tudo isso eu, enquanto legislador, não precisava estar fazendo, mas é uma coisa que eu gosto, eu quero agregar, eu quero trabalhar, eu quero ser proativo, eu quero fazer parte, né, como brinca o nosso amigo Júlio, né, o vereador, a gente quer ser parte da solução. Então não adianta eu também ficar apenas criticando, vendo que a situação está errada. E eu posso ali pegar, arregaçar a manga, junto com os secretários, junto com os diretores, junto com os servidores públicos, correr atrás de uma solução, né? Então é isso que a gente vem tentado fazer. É uma coisa também que a gente tenta muito, independente se a gente consiga resolver ou não uma questão que a população traz para a gente sempre tenta dar uma devolutiva, né? Que é muito importante, né? Quando a pessoa, a população, né, o munícipe procura a gente, ele quer um retorno, independente se consiga ou não. Então, uma coisa que eu me preservo muito é de estar dando sempre esse retorno, né? Independente se a gente conseguiu ou não ter um desfecho positivo da situação, mas o mínimo de atenção nossa aí, de dar um retorno, tá mostrando a realidade, né? Porque às vezes, né, vamos dizer assim, a gente tem várias políticas públicas, né? Mas às vezes a gente não acaba conseguindo tá realizando todas. Isso eu falo enquanto prefeitura, administração, né? Talvez o prefeito das demandas ele não consegue estar conseguindo, então a gente corre atrás para saber o que está acontecendo, o porquê que não está sendo feito, leva essa explicação, mas graças a Deus aí boa parte aí do que a gente tem levado de demanda, a gente tem conseguido um retorno e, como eu disse, não só porque a gente vem levando a demanda, porque a gente vem trabalhando para que essa demanda seja resolvida em conjunto aí com o Executivo. Perfeito. Rastelli, quero agradecer a presença, a participação conosco, deixar essa ponte com a população sempre à disposição e parabenizar pelo trabalho realizado.
Obrigado mais uma vez, Dami, pelo convite. Agradecer a parceria também aí, enquanto secretário, né? A gente aí desde 2017 a gente vem aí em conjunto trabalhando aí. Isso é muito importante aí para a população, né? A gente trabalhar em conjunto para conseguir um retorno positivo. Agradeço a todos aí que acompanharam a gente aí pela TV Educadora e deixar à disposição aí e agradecer a todos aí pelo apoio de sempre.